Eu sou muito privilegiado. Deus tem me levado a conhecer um pouco da igreja aí em muitos lugares. E a única figura que eu posso usar para falar da minha experiência em relação à igreja é como se eu estivesse numa piscina muito grande. E por onde eu descer nessa piscina, eu desço na mesma piscina, que é a igreja do Senhor Jesus. Já estive em lugares que eu não sabia falar o idioma, não sabia ler, sabia nada. Me sentia assim como um analfabeto. Mas um casal que me hospedou, que não falava inglês, não falava português, nem eu falava o idioma deles, e nós nos entendemos maravilhosamente bem. Isso só acontece na igreja. Então me sinto em casa, dou graças a Deus pelo carinho de vocês. Vocês são muito carinhosos. E realmente eu queria trazer a Ani para ela receber do que eu recebi. Não é trazê-la para a gente dar alguma coisa, mas é para receber o que eu tenho recebido aqui nesses dias. Sobre o eu receber, né? Mas você falou uma coisa a respeito da nossa existência para o louvor do Senhor, que a nossa vida é uma canção. E eu creio que você estava se referindo a Efésios capítulo 1, quando diz que nós somos feitura do Senhor. E eu acho que vocês sabem que essa palavra, na língua grega, significa poema. 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 Ou seja, Deus escreveu um poema, que é você. Um poema para Ele. Você é um poema para Deus. Eu imagino que Deus estava assim num dia, falar que Deus estava num dia inspirado é esquisito, né? Mas você entende o que eu quero dizer. Ele estava muito inspirado por si mesmo e Ele fez você. E sua vida é para isso. É um poema para o Senhor. Amém? Reconheço que tudo aquilo que a gente falou que desde terça-feira até hoje é uma carga de informações muito grande. Reconheço. Mas eu confio na tecnologia da gravação, que vocês podem pegar e podem ouvir de novo, fazer uma edição, cortar o que não presta e deixar aquilo que presta e meditar. Essa palavra que estou trazendo para vocês sobre o sofrimento é uma palavra que eu escrevi em 1998 e nunca havia pregado. Preguei em Vitória da Conquista, no interior da Bahia, esse mês, e agora aqui. É o segundo lugar que estou trazendo essa palavra. E é uma palavra que tem me feito muito bem. E eu não sabia que eu ia começar a pregar essa palavra esse ano, sobre o sofrimento. E ela tem mexido muito comigo, e honestamente eu espero que ela tenha mexido com você também. A gente compreender o papel do sofrimento. Quando a gente compreende essas coisas, a vida da gente se torna mais tranquila. Você começa a concordar mais com Deus. Começa a ser realmente um cooperador de Deus no trabalho do Senhor na sua vida. Amém? Claro que se a gente não compreendesse aquilo que Deus estivesse fazendo conosco, ainda assim a gente concordaria com Ele, porque a gente confia no amor dEle. A gente confia na intenção dEle. Eu posso não entender muitas ações de Deus, e realmente eu não compreendo muita coisa. Aliás, deixa eu mudar, eu compreendo muito pouca coisa que Deus faz. Não é que eu não compreendo muita coisa, eu compreendo pouca coisa. Coisa que acontece na vida da gente, que você tenta cotejar, que você tenta pôr ao lado de Romanos 8, 28 e 29, aí você fala, Deus, eu não compreendo. Parece que não encaixa. Mas o versículo 27,
ele me enche o coração. Porque o versículo 27 fala da intenção de Deus, da intenção do Espírito. Então eu posso não compreender muitas coisas que Deus faz, mas eu tenho certeza absoluta da intenção dele para comigo. Isso me traz descanso. Qual a intenção de Deus para você? Os pensamentos dele não são pensamentos de mal, são pensamentos de bem, são pensamentos de paz. E nós precisamos confiar nisso. Amém? Um dia, eu estava no carro com minhas 2 filhas, a terceira não tinha nascido ainda, e a gente estava passando uma situação muito difícil no ministério. A gente estava embaixo assim de muita pancada de tudo quanto é lado, até o ponto que eu fui convidado por uma congregação a não voltar mais lá. Eles me convidaram para eu não voltar. Eu não voltei. As minhas meninas não entendiam. E a gente estava uma noite voltando para casa, e a minha filha do meio, muito inquisidora, hoje ela é advogada, ela falou: pai, eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Aí a mais velha falou assim: pai, eu posso responder? Eu falei: graças a Deus, alguém responda. E a mais velha virou para a menor e falou: Cindy, a gente não entende, mas o pai sabe o que está acontecendo e nós precisamos confiar nele. Eu falei: meu Deus, um cego criando 2 ceguinhas. Mas aquele encheu meu coração tanto. Confiança no Pai. E nós precisamos ter essa confiança tranquila no nosso Deus. O que Ele começou em você, Ele vai terminar. Deus não é Deus de começar e deixar pela metade. O investimento que Ele fez foi muito alto. Foi a vida do filho dele. E Ele não vai deixar cair por terra a boa obra que começou na sua vida e na minha. E há um versículo que me encanta, que diz que um dia nós vamos ver Ele como Ele é, e nós seremos como Ele é. Amém? Eu disse para os irmãos, que já comentei com vocês, que nós sabemos o fim desse filme. O problema nosso são os capítulos do meio, que a gente não compreende direito. Mas a gente sabe como isso vai terminar, com o Senhor sendo glorificado e nós ao redor dele, cantando ao seu nome. Então, meu querido, olha, caminha mais um pouco. Caminha mais um pouco, dá mais um passo. Se esforça um pouco mais. Amém? Muito bem. O assunto nosso é a respeito de sofrimento. Eu comentei com vocês alguns motivos pelos quais a gente sofre. O primeiro motivo pelo qual a gente sofre, você se lembra? Pecado. Eu não vou nem tocar nesse assunto porque você não está nisso. Tá bom? Vamos dar passos de fé. Pecado ficou para trás. E o amém, cadê? Amém. A outra coisa que pode acontecer em algum momento da nossa vida, pode, mas não vai acontecer tanto, que é decisão equivocada. Por que não vai acontecer? Porque você vai pedir conselho. E quando é que você vai pedir conselho? Quando você tiver certeza. Você tem certeza? Então para, não faça nada e peça conselho. Tá certo? É assim, Valdez? Tá certo mesmo? É o meu também. É o meu. Eu erro porque eu estou muito certo. Entendeu? A terceira coisa, que é causa de sofrimento, é o sofrimento por causa do Evangelho. Esse é o nosso chamado.
Sofrer por causa do Evangelho. Esse é o nosso chamado maior. Amém? Sofrer por causa de Cristo. O próximo que nós falamos é sofrimento para a formação e fortalecimento do caráter de Cristo em nós. E eu quero ler com vocês um texto que a gente já leu, que está em Atos capítulo 14. Só para a gente firmar os pensamentos. Atos 14, 21 e 22. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, talvez em Viçosa ou Ouro Preto, não sei, e feito muitos discípulos nesses lugares todos, voltaram e passaram por Ponte Nova, por Manhuaçu, por Carangola, por Muriaé, falando o quê? Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Então, tribulação no caminho do Evangelho é o comum, é o normal. Não estranhe o fogo ardente que arde no vosso meio, como se estivesse prestes a consumir. Porque os nossos irmãos, em toda a face da terra, passam pelo mesmo fogo. Amém? Não estranhe, você não está sozinho nessa situação. Muito bem. O próximo ponto que nós falamos é para que nós não nos tornássemos, ou para que nós não nos tornemos soberbos. O contrário de soberbo é o quê? É humilde. Soberbo, arrogante, essas coisas não cabem na vida de um cristão. O que cabe na vida de um cristão? A mansidão e a humildade. Amém? Acho que você pensou de ontem para cá sobre situações que Deus usou para quebrar você, quebrar sua vontade. E eu espero que você se lembre aquilo que eu comentei, que a dureza da ferramenta é proporcional à dureza do material a ser trabalhado. Então, se pretende trabalhar com madeira, normalmente se usa uma ferramenta de ferro. Se pretende trabalhar com um material que é feito de ferro, vai se usar um aço e assim por diante. Então, não seja duro para que a ferramenta não seja mais dura. Amém? Não seja teimoso para Deus não colocar alguém mais teimoso do seu lado. Agora, por favor, não queira ser uma ferramenta na vida dos outros. Porque a ferramenta, logo depois de usada, é posta de lado. Me compreende, não? A ferramenta usada depois é encostada, porque o que vale é aquele objeto que foi feito pela ferramenta e não a ferramenta. Então a gente pode pensar assim, não, eu estou sendo usado como ferramenta na vida do meu irmão. Querido, sai dessa. Não é por aí, não. Se Deus quiser usar você, deixa Ele usar, mas não sinta prazer nisso, não. Tá bem? A humilhação, ela vai nos fazer voltar mais o nosso coração para o Senhor e olhar menos para nós mesmos. Então, deixa Jesus continuar a sua tarefa, o seu trabalho, de nos fazer mansos e humildes, como Ele é. A mansidão e a humildade é a coisa mais básica sobre a qual Deus vai construir o alicerce nas nossas vidas. Se eu pensasse no edifício, com suas sapatas, seus alicerces, bem embaixo, onde está tudo isso, estaria a mansidão e a humildade. Esses são os dois pilares. Todos os outros são construídos
em cima disso. Amém? O humilde e o manso são ensináveis. A característica mais saliente de um manso é a capacidade de ser ensinado. Meu pai na fé dizia que o aluno que mais sabe é o aluno do primeiro ano. O professor fala alguma coisa e fala assim: eu já vi isso, eu já li isso, meu pai falou isso, eu vi isso na TV. Aí ele vai estudando. Quando ele chega no último ano de faculdade, ele chega aterrorizado porque ele descobriu que não sabe. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Descobriu, sabe nada. Que Deus nos dê humildade suficiente para aprender. Amém? Sétimo ponto, ou sétima causa: sofrimento vem para nos ensinar a guerrear. Nos ensinar a guerrear. Queria que você lesse comigo Juízes capítulo 3. Juízes 3, de 1 a 5. Isso é muito importante, porque muitos de nós não sabemos guerrear, não sabemos enfrentar ataques, não sabemos enfrentar afrontas que vêm contra a gente. E nós precisamos aprender a guerrear. Se a gente não sabe lutar, a gente perde no primeiro round. A gente perde no começo da guerra. Juízes capítulo 3, versículo 1, diz assim: são estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel. Você se lembra as nações quais eram? Eram 6. Lembra não? Todas elas terminam com eu. Cananeu, Ferezeu, Jebuseu, Girgazeus, Eveus e Heteus. E Deus deixou essas nações ali para provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Se o Senhor fala que nós precisamos de armadura, deve ser para guerrear, né? E se a gente não souber usar? E se a gente não souber enfrentar? Então vem sofrimentos para nós, vem situações para nós, como vem o sparring para lutar contra o boxeador. Sabe o que é o sparring, não sabe? É aquela pessoa que vem treinar o boxeador. Então, muita situação é Deus treinando a nossa vida. Não é para nos destruir, não é para nos derrubar, mas para nos fortalecer na batalha. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Aí fala dos príncipes filisteus e que vieram pôr à prova. Versículo 4 diz: eles ficaram para pôr eles, o Senhor pôr à prova a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Quando Jesus foi tentado, ele não foi tentado para ser derrubado. Ainda em que alguns momentos você pega a prova na escola e você diz: esse professor está de brincadeira, ele quer me reprovar. Não é, querido. Não tem nada a ver com o professor. Tem a ver com o que você ouviu, para afirmar os conceitos que você ouviu. Tá bem? Então não abra uma guerra contra o professor, não. Faz a prova direitinho. Mas para isso estuda antes. Tá bem? Um dia um rapaz chegou para mim e falou assim: Jamê, eu vou fazer uma prova amanhã, você podia orar comigo? Eu falei: posso. Eu orei com ele, falei: Senhor Jesus, ajuda esse rapaz a lembrar de tudo que ele estudou. O que acontece é o seguinte, amados, que Jesus faz milagre, não mágica. A pessoa não estuda e quer que os anjos ajudem? Não. Os anjos falam assim: estamos impossibilitados, você não estudou. Tá bem?
Então a gente pode até orar por você, mas dá uma forcinha, vai. Estuda, estuda. Então a prova é para isso. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser provado, você tem ideia de por que ele foi levado? Claro, foi levado para ser provado, tá? Mas para que isso? Ele foi levado como Deus ou foi levado como homem? Como homem. Como homem. Eu te daria pelo menos 2 motivos. Primeiro, ele precisaria vencer aquele que derrotou Adão. Correto? O Senhor levou ele para o campo de batalha para ele derrotar aquele que derrotou Adão. Ele precisava, aliás, nós precisávamos que ele vencesse a Satanás. Segundo lugar, ele foi para o deserto para trazer para a vida do ser humano, em todas as áreas, o governo do reino de Deus. Capítulo 4 de Mateus, vamos dar uma olhada nesse texto, e depois Lucas 4. Mateus 4, versículo 1 e versículo 2, diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito, letra maiúscula, ao deserto, para ser tentado. Eu estou em Mateus capítulo 4. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Satanás estava lá ou não estava no deserto? Estava. Mas que hora que ele chegou? Na hora da vulnerabilidade. Na hora que ele estava fraco, necessitando comer. É nessa hora que Satanás chega. Eu comentei com vocês ontem, tomem cuidado com os momentos de vulnerabilidade. Quando você está cansado, quando você está esgotado, é nessa hora que Satanás pode chegar e derrubar você. Então, o que eu comentei ontem, você está cansado? Dorme, meu irmão. Dorme. Dormir faz parte do plano de Deus. Eu passei por uma fase na minha juventude que eu achava que dormir era perda de tempo. Estou te falando. Eu trabalhava numa empresa que fazia turnos. Eu virei 2, 3 turnos trabalhando. Eu chegava em casa meio-dia, tomava banho, almoçava e voltava. 2, 3 dias, porque eu achava que dormir era a pior coisa que existe, perda de tempo. Mas Deus consertou minha cabeça. E hoje eu durmo. Durmo pouco, mas eu procuro dormir. Eu saio daqui à tarde, vou lá para a casa de Sodré e dou uma cochilada lá. Faz bem. E a gente que é um pouco... Melhor, deixa eu mudar a frase. A gente que é jovem há mais tempo, a gente precisa cortar o dia em 2. Precisa cortar o dia em 2 para poder resistir. Não lute contra o cansaço, não lute contra a fome. Come. Lembra? Quando Elias começou a falar o que não devia, mataram todos os profetas, por que eu estou vivendo? Meus pais já morreram. O que é que o anjo fez? Come e bebe, Elias, seu mal é esse. Dorme. E você sabe o que aconteceu. Teve fome. Capítulo 4 de Lucas, aqui é um pouco mais ampliada a situação. Diz que passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Você percebe como Satanás, ele busca o momento para nos atacar? Ele é assim. Então Jesus, aqui já no final da luta, no poder do Espírito. E quando é que ele foi cheio do Espírito? No deserto, ele foi pleno do Espírito. Batismo e deserto.
Ali ele foi cheio do Espírito. E volta, e você se lembra o que ele fala. Ele foi tentado a respeito das necessidades naturais, a fome. Ali fala de necessidades imediatas e necessidades lícitas. São coisas que realmente ele precisava. E Satanás tentou a ele nisso. Muitas vezes Satanás vai tentar a gente em coisas normais, em coisas lícitas. Me compreende? Não. Satanás vem fazer isso com a gente. A segunda coisa, ele foi tentado com desejo de imortalidade. Essa é a grande luta do ser humano. O homem não quer morrer. E ele está espichando a vida cada vez mais. Espichando a vida cada vez mais. Não quer morrer. E Satanás tentou Jesus. Pula daqui, que os anjos vão te guardar. Jesus não aceitou isso. Depois ele ofereceu a Jesus Cristo os reinos deste mundo. Não era exatamente o que Jesus veio comprar? Não era exatamente o que Jesus veio buscar? Tomar de volta os reinos que Satanás tinha se assenhoreado? Mas Jesus não cai naquilo. Ele não queria a glória deste mundo. E por fim, Satanás ofereceu para ele autoridade sobre pessoas. Eu vou te dar as nações. Interessante que Satanás muitas vezes nos oferece atalhos. Amados, na vida do cristão não pode haver atalho. O caminho do Senhor pode ser duro, pode ser espinhoso, pode ser difícil, mas por favor, nunca entre por atalhos. Amém? Você sabe por quê? O atalho é desvio. Quando você entra no atalho, você desviou. Você saiu do caminho. Eu estava descendo um rio, no Amazonas, e eu não conhecia o rio direito, era a primeira vez que eu estava descendo aquele rio. E uma canoa grande, uma canoa de 1 tonelada, e 2 pessoas só remando, é meio complicado. E quando nós chegamos num lugar, o rio se abriu. A gente não conhecia, entrou por um lado, e lá na frente tinha 5 árvores caídas. E chuva, e chuva, e chuva, e chuva. E chuva no Amazonas é chuva pesada. E à noite, cai ali no meio da selva, é como se desligar a luz. Eu peguei o machado, eram umas 2 horas da tarde, até as 5 da tarde nós tínhamos cortado só 3 árvores. Faltava 2. E a gente não tinha força para passar a canoa por cima das 2 árvores. A gente pôs uma rede no chão, com chuva, não dá para acender fogueira, e nós nos ajoelhamos para orar. Quando a gente ajoelhou para orar, eu tive uma visão. Estava ali na selva, ajoelhado com a gente, milhares e milhares de pessoas, e os anjos ali também ajoelhados com a gente. Deus falou: vocês não estão sós. Vocês não estão sós. A igreja está com vocês. E um detalhezinho, eu tinha um violão, eu ia usar o violão como travesseiro, mas na hora que fui pôr a cabeça no violão, tinha uma aranha assim bem avantajada. E lá, aquele tipo de aranha sempre anda em dupla. Então, se você matasse uma, a outra estaria ali por perto. Então, a gente só espantou e deitou e tentou dormir. E a gente dormia um pouquinho e acordava 8 da noite. E dormia mais um tanto, acordava 10 da noite. Até que, e quando a gente foi deitar, nossa oração foi: Senhor, a gente não tem mais força, a gente não tem mais sabedoria, a gente não sabe como sair desse lugar, porque voltar com a canoa, o rio tinha muita força. E a gente acordou, quando o dia estava clareando. Quando nós chegamos lá na beira do rio, o rio tinha subido exatamente o tanto para a canoa passar por cima.
Mas qual foi o problema? Que Deus precisou mandar os anjos subir o rio. A gente entrou em atalho. Não entre em atalho. Não busca o caminho mais fácil. Não busca a coisa mais rápida. Anda naquilo que Deus falar, ainda que seja difícil. Algum amém, não? Não busque atalho. Ah, mas por aqui é mais fácil. Queridos, já há muitos anos que eu parei de decidir por aquilo que é mais fácil ou mais difícil. Você me compreende, não? Ah, mas por aqui é mais fácil. Há muitos anos eu deixei de decidir as coisas por aquilo que é mais fácil ou aquilo que é mais difícil. Eu decido por aquilo que eu compreendo que é de Deus ou que não é de Deus. Porque se for fácil e não é de Deus, você vai entrar? Há caminhos que parecem fáceis, mas no fim são caminhos de morte. Não escolha pelo mais fácil. Escolha por aquilo que é de Deus e deixa o que não é do Senhor. Amém? Lucas diz, porfiai, ou seja, luta para entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito, porque esse leva à salvação. Muito bem. As tentações que Jesus passou são as mesmas que nós passamos. Você pode reparar na sua vida que a gente é tentado pelos atalhos, tentado pelo desejo de imortalidade, tentado em dominar os outros, as mesmas tentações. E assim como Jesus venceu a Satanás, usando a palavra, nós devemos fazer também. Precisamos, amados, entender que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue. Às vezes a gente é atacado por alguém, às vezes a gente é criticado por alguém, e a gente tenta enfrentar ou devolver, ou entrar no mesmo nível. Amados, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra Satanás e contra os seus anjos. Nunca polarize, nunca polarize. Se alguém vier discutir com você, nunca polarize. Não diga que eu estou certo e o outro está errado, nunca polarize. Amém? Eu tomei uma decisão na minha vida de nunca discutir com minha esposa. Nunca discutir com minha esposa. E tem dado certo. Você sabe por quê? Eu sou muito argumentador. Eu tenho bons argumentos. E normalmente eu estou certo. Pois é. Mas na hora da disputa com a esposa eu não busco conselho, eu resolvo sozinho. Eu brinquei com ela esses dias atrás e falei assim, Irene, estou sempre certo. Eu só errei uma vez na minha vida. Foi quando eu lhe pedi perdão porque eu achava que estava errado. Então eu decidi nunca levantar a voz com ela e nunca discutir. Se o que eu falo e o que eu estou afirmando é de Deus, Deus vai confirmar. Às vezes a gente toma uma posição assim como advogado da palavra de Deus. Que bobagem. Quem tem que confirmar a sua palavra é Deus. Amém? É Deus que confirma. E às vezes que eu discuti e com o meu poder de argumentação eu ganhei, eu perdi. Aquele gosto amargo de vitória, aquele gosto ruim por humilhar minha esposa, não presta, amados. Eu conheci uma irmã, uma serva de Deus, que era casada com um homem assim muito forte, muito duro. E aqui eu estou dando uma dica para as irmãs, tá? Que são casadas com homens duros, fortes. Ele tomava decisão e ela falava, querido, você não acha que a gente deveria fazer de outro jeito? Ele falava, não, eu já sei o que fazer. Ela não falava nada.
ela ia para o quarto orar. Ela ia para o quarto orar. E, invariavelmente, dali a um tempinho, ele vinha e disse: escuta, vamos conversar sobre aquele negócio que você falou? É Deus que convence as pessoas. Não vale a pena discutir. Você concorda ou não? Não discuta. Não se defenda. Porque Jesus não se defendeu em momento algum. A palavra diz que ele foi levado como? Cordeiro o quê? Não. Mudo. Mudo. E se você quiser ser igual a Jesus, é desse jeito. Nunca se defenda. Injuriado, não injuriada, não injuriava. Ameaçado, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga retamente, ao juiz eterno. A nossa luta não é contra carne, nem contra sangue. E a palavra de Deus diz, amados, que embora lutando na carne, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Para quê? Destruir fortalezas, anular sofismas e levar cativo aos pés de Cristo todo pensamento que altivo se levanta contra o conhecimento de Deus. As nossas armas não são naturais. Amém? As suas armas não são naturais, são espirituais. Querido, quando você enfrenta uma pessoa, quando você enfrenta o próprio Satanás, traz a luta para a luz de Deus. Satanás não luta na luz. Traz para a luz. A luta contra Satanás e a luta contra alguém, traz para a luz, traz diante de Deus. Amém, amados? Não vale a pena discutir. Não vale a pena pelejar com as pessoas. Aprender a guerrear fala de aprender a manejar a espada do Espírito, que é o que, amados? A palavra de Deus. Palavra de Deus. Para cada tentação que Satanás vinha com Jesus, ele sempre respondeu com a palavra. Para isso, leia a palavra. Leia a palavra. Um bom espadachim não espera a guerra chegar para ele treinar. Ele treina antes. Ele treina, ele se esmera, ele aprende a usar a espada. Na hora que vem a luta, ele sabe usar a espada. Não é na hora que você vai pegar a Bíblia, como alguns irmãos que pegam a Bíblia e batem na cabeça de quem está endemoniado. Nesse caso, a Bíblia não é a espada do Espírito, é um livro pesado. Só isso. Leia a Bíblia. Tome tempo com a Bíblia. Aí você fala assim, mas Jamê, tem muita coisa que eu não entendo. Não tem problema não, leia. Há um fato na Escritura, quando o povo de Deus está sendo levado para o cativeiro, Deus chama Jeremias e diz, compra aquele terreno. Lembra dessa história? Compra aquele terreno. Comprar o terreno significa que ele cria que eles iam voltar do cativeiro para ali. Porque quem está saindo do cativeiro não vai comprar terra no lugar de onde está saindo. Mas Deus falou, compra aquela terra. E ele comprou. E ele disse assim, pega as escrituras, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro para que se conserve por muitos anos. Escritura selada é o que você não entende ainda. Escritura aberta é aquele que você entende. Mas é para pôr onde? No vaso de barro. Você vai perceber claramente que algumas situações, aquilo que você leu e não entendeu, o Espírito Santo traz para você. Ele explica, ele revela. Já aconteceu isso com você, não? Então, querido, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Todo dia, leia a Bíblia.
Leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Leia a Bíblia procurando personagens ou estudando personagens. Leia a Bíblia buscando um assunto. Mas, por favor, leia a Bíblia. Ela é seu alimento. Como é que pode o jovem guardar puro o seu caminho? Palavra do Senhor. Ah, mas não consigo guardar puro o meu caminho. Mas também não leio a Bíblia. Então, querido, nem os anjos. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A palavra nos ensina que nós precisamos aprender a discernir as ciladas do diabo. Há um texto em Provérbios capítulo 7 que diz assim: vi por entre as grades da minha janela um homem tolo. Você conhece esse texto, não? Provérbios 7? Então presta atenção. Vi por entre as grades da minha janela um homem tolo. Aí eu pergunto, o que é que ele viu naquele homem que fazia com que ele concluísse que o homem era tolo? Havia assim na camiseta dele, assim, sou tolo. Havia, não? Não. O texto diz que ele passava pela porta da meretriz à tarde, à tardezinha, à noite e noite escura. Ele era tolo. Porque passou na porta da prostituta e ela se ofereceu a ele, o que ele deve fazer? Não passar mais. Não passar mais. Mas ele passou a tarde, a tardezinha, noite e noite escura. Tolice. Agora, onde é que o outro estava? Por entre as grades da minha janela. Ou seja, ele estava protegido dentro de casa. E o tolo não. Aprenda a reconhecer as ciladas que o inimigo coloca. Amém? Aprenda a reconhecer. Deixa eu te contar uma outra história. O rapaz chega para mim e fala: Gilmar, eu queria que você orasse por mim. Porque eu vou comprar jornal na banca e vejo aquelas revistas lá de mulheres seminuas e eu fico com muito problema. Então você podia orar por mim? Eu falei: posso. Vem cá. Senhor, em nome de Jesus, ajuda esse rapaz nunca mais ir numa banca de jornal. Eu ia orar para ele, quer dizer, eu dar força para ele enfrentar. Que nada. Não vai mais na banca, querido. Fica na frente da televisão vendo o que não presta. E aí sabe o que acontece? Queridos, naquele negócio que a gente usa, sabe? Que liga a televisão, que muda de canal, sabe? Tem ali um botão chamado botão da sabedoria, que serve para desligar. É o botão da sabedoria. Viu que não presta? Clique. E vai ler a Bíblia. Outro irmão estava muito chateado, porque estava lendo jornal e só notícia ruim. Falei: irmão, é jornal. Notícia boa é na Bíblia. Ah, eu leio jornal, fico oprimido. Deus do céu, não discerne as ciladas. Ciladas que Satanás nos armam, ciladas que pessoas nos armam, e nós precisamos discernir essas coisas. Nenhuma cilada vem assim com visível aparência. Ela vem disfarçada. Mas o Espírito Santo e a palavra vai nos ajudar. A palavra é luz para o nosso caminho e é lâmpada para os nossos pés. Penúltima causa de sofrimento. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Antes de você ler, e vá abrindo aí. Existem coisas que vêm na vida da gente, sofrimento, que a gente fica assim perplexo, sem saber por que aconteceu. Vem um sofrimento, vem uma luta,
vem um problema no nosso coração, e a gente fala assim, será que é o diabo? E amarra o diabo, e repreende o diabo, e a coisa continua. Aí você parte por assim, será que eu pequei? Será que alguém pecou? E a coisa continua. E a gente não sabe qual é a razão daquilo. Deixa eu lhe dar uma sugestão, lendo esse texto. É ele, 2 Coríntios 1, 4 e 5. É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê, amados? Para podermos consolar. Você é consolado para poder consolar. Lembra que eu comentei que tudo que Deus nos dá não é para nós, é para os outros? Raciocina comigo. Vem a tribulação para eu ser consolado, para que possa consolar. Agora, tem alguém do meu lado que precisa de consolo. Se você não foi consolado, como é que você pode consolar? E para ser consolado, você precisa de uma tribulação. Faz sentido, não? Como é que você pode ser consolado se não veio ali uma tribulaçãozinha? Então, muitas lutas na nossa vida não é resultado de pecado, não é alguma coisa que você fez de errado, não é uma decisão equivocada. Eu chamo de curso de consolação. Você está fazendo um curso de consolação. Você está fazendo um treinamento para cuidar de pessoas. Você sabia, não? Então, assim, não é pecado que você cometeu, não é nada seu. Mas Deus está treinando você para você consolar pessoas. Faz sentido, não? Você crê nisso, não? Amém. Pois é. Agora, eu quero dizer para você que esse curso tem graduação, tem pós-graduação. Porque o sofrimento ao nosso redor é muito grande. As pessoas têm problemas sérios. O que foi? É o Ministério da Consolação. Agora, você quer entrar nesse ministério? Você quer aprender a consolar? Como é que você pode consolar se você nunca sofreu? Como é que você pode ajudar alguém se você nunca foi ajudado? E como é que você pode ser ajudado se você nunca precisou de ajuda? Então, algumas tribulações fazem parte do curso no qual nós estamos matriculados. E vou dizer para você, não foi você que se matriculou, não. Você já nasceu matriculado. Você nasceu assim, você nasceu no curso. E como Deus quer usar você muito, vai ter muita tribulação para você. Eu estou lhe dando essa promessa de Deus. Não, é uma promessa. Jesus fala, no mundo, é uma promessa. A gente só gosta daquela, Senhor meu pastor, nada me faltará. Claro, nada vai faltar, inclusive tribulação. Inclusive tribulação. Essa é a parte que a gente não gosta, meus amados. Faz parte. Amém? Você pode, na hora da tribulação, dizer para Deus, Senhor, não me deixa passar essa tribulação sem aprender o que eu preciso aprender. Sabe por quê, amados? Ela volta. Ela volta. Na escola de Deus, não há progressão sem prova. Não há passar de ano sem ter passado por prova. Dá para me compreender, não? Você fica devendo a matéria. E mais tarde vai fazer aquela matéria de novo. Até que você seja aprovado. Amém? A última coisa que eu queria dizer para vocês. Muito sofrimento tem um objetivo só. De nos fazer chegar
em Deus, de nos fazer chegar no Senhor. Muitas vezes a gente está vivendo um tipo de vida que vai nos afastando do Senhor e vai nos afastando de Deus. E aí Ele provoca alguma coisa para a gente correr para Ele. Você sabe disso, não? A gente passa por muito tipo de luta. E vou dizer para você que, cristão ou não, passamos por muitas lutas. Mas a forma da gente reagir que é diferente. Tem gente que passa luta e se afasta de Deus. Tem gente que passa a mesma luta e se aproxima mais de Deus. A questão não é a luta, é como a gente reage à luta. Amém? Eu queria ler com você Deuteronômio, capítulo 8. Versículo 1. Eu li antes, no primeiro dia, e eu quero repetir esse texto com vocês. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Deuteronômio 8. Para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu, sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Tendes visto o que fiz? Aliás, agora é Êxodo 19, 4 a 6. Diz assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Esse é o projeto de Deus para nós, sermos povo de propriedade peculiar dele. E o sofrimento serve para isso, para nos aproximar de Deus. Amém? Não resista à mão do Senhor. Abre o seu coração e deixa Deus lhe mostrar para onde Ele quer levar você. Amém? Nunca murmure, nunca lamente, nunca se queixe. Deixa o Senhor fazer a sua santa e boa obra na sua vida. Amém, amados? E um dia nós vamos ser aprovados por Ele. Amém? É isso que nós queremos. Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa nos guiar nessa vida. E que o nome dEle possa ser glorificado através das nossas ações e através das nossas reações. Vamos orar? Será que você pode conversar com Deus a respeito de sofrimentos? Deixa Deus falar com você. Eu não sei onde é que mais Deus tocou no seu coração. Você sabe. Eu gostaria que você orasse sobre isso. Deixa o Espírito Santo te guiar nessa oração. Mas me ocorreu um sentimento agora de que há irmãos aqui, irmãs,
que tem se revoltado com o sofrimento e tem endurecido o seu coração para o Senhor. E algumas vezes pergunta ao Senhor: Senhor, por que eu estou sofrendo tanto? Mas não é uma pergunta delicada, não é uma pergunta mansa, mas uma pergunta de revolta. Por que Deus tem me feito sofrer tanto? Eu creio que Deus quer responder ao seu coração. Deus quer responder a você. Ele ama você e quer você perto dele, dependente dele, próximo dele, porque esse é o lugar que Deus tem para você, o coração dele, os braços dele. Não lute mais contra o Senhor, mas renda o seu coração a ele, e ele vai endireitar as tuas veredas. Oh Jesus, oh Senhor, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor não te desamparou. Deus está falando aqui a alguém. O Senhor não te desamparou. Naquela hora, Ele estava com você. Naquele momento, Ele estava com você. Ele não deixou de cuidar de você em nenhum momento da sua vida. Na hora da escuridão, Ele estava ali. Na hora do vale de sombra e de morte, Ele estava ali. Se você não sentiu, essa não é a questão, porque Ele estava ali guardando você. Ele trouxe você até aqui, até hoje. Mesmo que você não tenha percebido o livramento dEle, mas Ele livrou você e trouxe você até aqui. Ele quer guiar você a lugares mais altos, quer guiar você por um caminho novo, e Ele está lhe chamando para um caminho novo. E o Senhor me fala sobre outra pessoa. Eu vi essa pessoa admirando balões cheios. E o Senhor está lhe falando: não olhe mais para aquilo que não tem valor. Não busque mais aquilo que não tem valor. Busque aquilo que eu dou valor. Busque as coisas que para mim são valiosas. Não aquelas que você acha que são valiosas ou que são bonitas. Mas busque o que é valioso para mim. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. O Senhor me fala, queridos, que tem várias pessoas, não poucas, que está olhando para a sua vida e não entendeu muitas coisas pelas quais essas pessoas passaram. Mas o Senhor manda dizer a essas pessoas que Ele guardou cada uma delas. Abre seu coração e deixa o Senhor consolar você. Deixa Deus consolar você, porque Deus não lhe abandonou. Deus escuta a sua oração. Deus vê as tuas lágrimas. Deus escuta os teus gemidos. Nenhum gemido seu escapou do ouvido e do coração do Senhor. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Senhor. Senhor, consola aqueles que perderam. Consola aqueles, Pai, que tiveram prejuízos grandes
Consolam aqueles, Pai, que perderam entes queridos, Pai. Consola nesta noite, Pai. Tu és o nosso Deus Consolador. E nós, nesta noite, Pai, colocamos a nossa cabeça no Teu peito. Colocamos a nossa cabeça no Teu peito, Senhor. O Senhor nos consola, Pai. E nós recebemos de Ti o Teu consolo, o Teu conforto nesta noite, Pai. Nós nos inclinamos aos Teus pés. Nós nos inclinamos diante de Ti. E nós nos submetemos a Ti neste caminho, Senhor. Pai, o Senhor sabe, Pai, que a nossa persistência ela é mínima, a nossa perseverança é quase inexistente, Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai, segura as nossas mãos, mantenha os nossos pés no Teu caminho, Senhor. Senhor, se o Senhor nos abandonar, nós vamos nos desviar. Se o Senhor nos soltar, nós vamos nos perder. Mas nesta noite, Pai, nós confiamos em Ti. Pai que és, o Senhor vai nos guardar no dia mau, vai nos sustentar nas tormentas. O Senhor vai nos guardar em todos os lugares. E a Tua luz estará conosco, Pai, quando precisarmos dela. Em nome de Jesus, Pai. Amados, tem pessoas aqui que precisam refazer sua aliança com o Senhor. Seu coração foi se afastando do Senhor. E Deus está chamando você para refazer a aliança com Ele. E alguns têm medo de refazer a aliança e não sustentar a aliança. Não se preocupe. É o Senhor quem sustenta a aliança dele mesmo. Mas Deus está chamando alguns aqui. Deus trouxe você aqui hoje para que você restaure a aliança com Ele. Deus quer reatar a aliança que você quebrou, que você se desviou, que você se apartou. E hoje é dia de reatar, de refazer a aliança.